Hoje a gente vai começar o capítulo 5 de Romanos, que a gente terminou o capítulo 4 no último encontro, acho que há mais de um mês, talvez. E, assim, esse capítulo 5, talvez por isso também eu esteja nervoso, é o capítulo, um texto que Deus usou para me converter, né? Foi a partir desse texto que Cristo resplandeceu na minha vida. Então, talvez por isso também eu esteja levemente nervoso. A gente vai orar então e depois eu vou fazer a leitura, tá bom? Me acompanhe na oração. Pai querido e santo, nós mais uma vez nos reunimos, somos gratos a Ti, Senhor, porque depois de algumas semanas o Senhor permitiu e preparou para que hoje estivéssemos aqui reunidos para falarmos e aprendermos com a Tua palavra, que é santa e maravilhosa. Nós não sabemos os Teus motivos, mas o Senhor quis que assim fosse hoje e que esse texto viesse a ser exposto hoje. A Tua vontade é soberana e o Senhor é quem conduz todas as coisas. E também é sobre isso que vamos falar hoje, Senhor, porque a Tua palavra, esse texto fala sobre o Teu trabalho, sobre a condução das nossas vidas para culminar naquilo que é a Tua vontade. Te pedimos que nos abençoe, nos ensine, que a Tua palavra nos encha de esperança, porque a esperança não decepciona, não ilude. E te peço que faça com que esse texto mude as nossas vidas, Senhor, para melhor, para que nós sejamos alimentados com a esperança viva da Tua glória. Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então é isso aí, gente. Eu vou fazer aqui a leitura do texto de hoje. É o capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Tá? A gente vai ficar só nesse trecho hoje. Vou ler na NVI, tá? Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Então é até aqui que a gente vai se debruçar hoje. Esse texto, como eu já mencionei, né, foi o texto que Deus usou para me fazer entender o Evangelho no sentido mais de consequências, né? Que Cristo havia morrido por nós, isso aí eu sabia desde há muito tempo, mas eu não conseguia entender as consequências desse sacrifício. O que efetivamente esse sacrifício fazia, ou faz. E quando eu vi esse texto, não por mim mesmo, obviamente, porque ler esse texto eu já tinha lido outras vezes, mas em 2020, né, num momento de grande tribulação, e a gente vai falar sobre isso, que nós nos gloriamos na tribulação, então num momento da minha vida de muita tribulação, no sentido de muita provação, Deus aprove a fazer Cristo resplandecer e gente, claro, de maneira metafórica, mas é como se uma luz tivesse clareado, raiado, assim, um esplendor mudou a minha mentalidade e nesse dia eu, para a glória de Deus, caí de joelhos glorificando a Deus por causa das consequências do sacrifício de Cristo. Mas aí eu posso comentar sobre isso depois, porque na verdade não foi esse trecho todo, foi o versículo 10.
No versículo 10 foi que a coisa realmente parece que o interruptor acendeu, né? Então vamos aqui, começar no versículo 1, quando Paulo fala o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, paz com Deus, a gente já viu diversas vezes que não é aquela paz de tranquilidade ou de estar zen, é a paz e tal. Não, não é isso. A paz com Deus aqui significa as pazes com Deus, a reconciliação. Uma vez que nós estávamos numa condição de destituídos da glória de Deus, o que Paulo fala lá no capítulo 3. Na verdade, Paulo vem, eu esqueci de fazer essa revisãozinha, né? Paulo vem falando desde o capítulo 1 sobre a condição pecaminosa do homem, tanto de gentios quanto de judeus. E no capítulo 3 ele apresenta a justiça que é pela fé por meio de Jesus Cristo. No capítulo 4, ele faz uma exposição da vida de Abraão e da justificação de Abraão através da fé, que Abraão foi considerado justo porque creu na promessa. E aí no finalzinho do capítulo 4 ele fala que Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se pai de muitas nações. E aí no final do capítulo 4 ele dá a justificativa, a motivação da morte de Jesus Cristo. Ele foi entregue à morte pelos nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Então Paulo, no capítulo 4, ele encerra a parte doutrinária no sentido de dizer assim, olha, a justificação é única e exclusivamente pela fé. Ok? No capítulo 5 ele vai e começa. Por isso, já que vocês foram justificados pela fé, já que todos somos justificados pela fé, agora temos paz com Deus. Então aqui ele está pegando tudo o que ele falou nos capítulos anteriores e concluindo, dizendo assim, por isso, já que nós somos justificados única e exclusivamente pela fé, porque pelas obras não tinha condições, por causa dessa justificação, nós temos paz com Deus. E aqui a paz é no sentido de reconciliação. É como se Deus estivesse intrigado. Isso é coisa de criança, na época da minha infância tinha muito disso, né? As pessoas se intrigavam, o pessoal da escola, os amiguinhos da escola se intrigavam ali por uma besteirinha, e aí fazia aquele sinalzinho assim, né? Que tinha que cortar no meio aqui, eu não sei se vocês já viram isso. E aí, para desintrigar, era o contrário, era subindo, assim, descendo aqui era intrigando e aqui era desintrigando. Pronto, é mais ou menos isso. A gente, por causa do pecado, estava intrigado de Deus. Estava separado, por causa do nosso pecado, estávamos desconectados de Deus. Agora, por meio de Cristo, manifesta-se então essa justiça que vem da parte de Deus para nos reconciliar com Ele. É nesse sentido, a paz de Deus, a paz com Deus, quer dizer, não a paz de Deus, tá? A paz de Deus é outra coisa. A paz com Deus é nesse sentido de reconciliação. Lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, 19, Paulo fala sobre essa reconciliação que Deus estava fazendo, por meio de Cristo, estava reconciliando consigo mesmo o mundo, né? A sua criação. Ele estava reconciliando a criação dele com ele mesmo, através de Cristo. E por meio dessa reconciliação, nós recebemos a mensagem da reconciliação. Nós temos nós carregamos, somos baluartes dessa mensagem de informar as pessoas essa reconciliação por meio da justificação pela fé em Jesus Cristo. E aí Paulo vai falar, né? Somos então, tendo sido então justificados pela fé, a gente tem que entender que esse tendo sido aqui está no passado. Em algumas versões não tem essa frase, essa expressãozinha tendo sido, tá? Tem só assim, justificados, pois pela fé, ou portanto pela fé, justificados. Justificados, no caso, aparece aí no particípio passado. Então, essa palavra está remetendo ao passado, é uma coisa que já aconteceu. A justificação pela fé, ela já aconteceu. Não é uma coisa que vai acontecer no futuro, não é uma coisa que está acontecendo agora, não é uma coisa que acontece gradativamente, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, no catolicismo romano, a ideia da justificação ela é alcançada gradativamente ao passo que você cumpre os sacramentos. São 7 sacramentos, dentre eles batismo, eucaristia, tem outras coisas lá que eu não me lembro muito bem o que são, mas são 7.
E cada confissão de pecados, se eu não me engano, também tem aquele crisma, alguma coisa assim. Essas coisas que a pessoa vai fazendo, e cada coisa dessa vai acumulando justiça. Acumulando justiça. A última dessa é a extrema-unção. Quando a pessoa morre, aí tem a extrema-unção e ali acumula mais justiça. Dependendo se essa pessoa viveu bem ou não, fez boas obras ou não, se essa pessoa acumulou justiça suficiente para ser salva, ela vai ser salva. Se não, ela vai para o purgatório para ver se consegue justiças de outras maneiras. Aí os parentes fazendo alguma coisa por essa pessoa. Enfim. A palavra de Deus nos ensina que não é assim a coisa. Não é uma coisa que acontece no presente e nem no futuro. É uma coisa que aconteceu no passado. A partir do momento que nós cremos no Evangelho, nós já somos justificados. A justiça de Deus, ela é automaticamente imputada a quem crê. Por isso Paulo fala que, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Não é teremos paz com Deus. Porque só tem como ter paz com Deus se você tiver sido justificado. Se a justiça de Deus tiver sido satisfeita, né? Ou seja, toda a punição devida a você já tiver sido cumprida, para que você tenha condições de se apresentar diante de Deus inculpável ou irrepreensível, né? Que é sem culpa, sem mácula. Nós não recebemos a punição. Então, como que a gente pode se apresentar diante de Deus justificado? Porque Cristo recebeu essa devida punição. Toda a punição que deveria ser derramada sobre nós foi derramada sobre ele. Por isso, crendo no sacrifício dele, nós temos a justiça dele e agora podemos ter paz com ele. Nesse caso, ter paz com Deus significa ter relacionamento com Deus. Né? É entrar em comunhão com Deus. Comunhão no sentido de estar unido a, né? Poder conviver. Tá bom? Então, é nesse sentido aí. E isso já aconteceu quando você creu no Evangelho. Se você... Tá travando, né? Tá travando aí, gente? Não, tá normal aqui. Ninguém visita o intrigado. É interessante que desintrigue antes, né? Beleza, é porque a imagem aqui começou a travar. É interessante que a pessoa faça as pazes antes para depois ir ter ali um relacionamento, ir na casa da pessoa, visitar, conversar, enfim. E é isso que Deus fez, porque ele é coerente, né? Então ele faz as pazes com o ser humano, com o pecador, e por causa disso agora a pessoa pode ir lá na casa de Deus, entre aspas, né? Através da oração, através da comunhão com Deus, acessar o trono da sua graça. E aí, falar em graça, né? Paulo continua, por meio de quem temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, tem um canal, né? Tem um canal, não existe paz com Deus à parte de Jesus Cristo, não tem como você chegar a ter essa paz com Deus sem passar pelo único caminho, pelo único acesso, que é Cristo. Fora dele, não existe absolutamente nenhuma chance. Então, temos paz com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé. Paulo está sempre fazendo redundância. Justificados pela fé, obtivemos pela fé, por meio de Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé ao quê? Acesso a quê, Paulo? A esta graça. Que graça? O que é graça? A gente sabe que graça é o favor imerecido, né? O significado da palavra graça significa favor. Favor. Um favor que é imerecido, porque se não for imerecido, é muito mais um salário do que um favor. E também é voluntário, né? Porque é imerecido. A pessoa que concede a graça, ela precisa querer fazer isso sem procurar meritocracia. Porque se houver mérito, aí não é graça, também é salário. É reconhecimento, né? Então a gente tem o intermédio de Cristo, né? Ele é o intercessor, ele é o canal pelo qual a reconciliação é possível. Pela fé, quer dizer que é crendo no seu sacrifício, crendo que esse sacrifício é capaz de apaziguar a ira de Deus, a ira santa do Deus Pai. E acesso a essa graça é a esse favor, o ato completo da reconciliação. É a justificação que redunda em reconciliação. Isso é a graça, né? O que é a graça do Senhor Jesus Cristo? É nada menos do que a possibilidade de alguém conseguir ou poder acessar o Pai. E para isso acontecer, é necessário que a pessoa seja justificada. Para isso acontecer, é necessário que ela creia. Uma vez que ela crê e é justificada, aí sim ela tem acesso ao Pai. Isso é
a graça. Então a gente tem acesso a essa graça, a esse favor, a esse ato de Deus pela fé em Jesus Cristo. E ele completa: temos a fé, obtivemos acesso por meio de Cristo, né? Pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. Então Paulo diz que agora nós estamos, ou os crentes estão firmes nesta graça, neste favor. A palavra firme que Paulo usa aí no grego é a palavra istemi, ou histemi, eu não sei exatamente como pronuncia, tá? Mas ela quer dizer ficar de pé, fixar, estabelecer. Segundo o que nosso pastor ensinou há uns poucos dias, aí, alguns 2 domingos atrás, sobre... A gente está estudando Atos na igreja, né, no domingo de manhã, na escola dominical, e a gente está vendo aquele texto de Atos 4, quando Pedro e João curam aquele paralítico que está na Porta Formosa, né? E aí, por causa desse movimento, o pessoal começa a fazer aquele alvoroço, tal, e Pedro e João é levado diante do Sinédrio, né, vamos supor, do STF de Israel daquele tempo, para ser julgado, né? E junto deles é levado esse rapaz, esse homem que foi curado, que era coxo, que era aleijado e que tinha sido curado. E quando Pedro começa a falar, na verdade ele muito mais ocupa uma posição de juiz ao invés de julgado. Ele começa a julgar os juízes de Israel, dizendo que eles mataram Jesus, enfim. E ele falava de uma forma com tanta ousadia e com tanta sabedoria que os juízes ficaram ali meio pasmos, sem entender como que ele estava falando daquela forma, sendo que ele era pescador, que ele não tinha formação nenhuma, muito menos de retórica, né, para poder falar bem, como ele estava falando. E aí eles não conseguiam de maneira nenhuma acusar nem Pedro nem João de nenhum erro, e para piorar a situação, o homem que ele tinha curado estava ali em pé, diante do Sinédrio. E não tinha como o Sinédrio negar que aquele milagre tinha acontecido, até porque aquele homem tinha muito tempo que estava na Porta Formosa do templo, e todo mundo conhecia aquele homem. E a palavra que é usada para dizer que aquele homem estava em pé é essa palavrinha aqui, istemi, que também tem uma forma nela que eu não vou conseguir dizer agora, que foi o que deu origem à nossa palavra em português, estaca. Né? Então, essa palavra istemi deu origem à palavra estaca no nosso português. E todo mundo sabe aqui sabe o que é uma estaca, né? Aquela madeira que é fincada no chão e que fica firme, que ela é fixada no chão. E aqui a gente tem 2 coisas interessantes. A gente sabe que fé, aqui Paulo está falando que nós somos justificados pela fé. A palavra fé é a palavra pistes, que também lembra ou que é um hebraísmo da palavra emuná. A palavra emuná? Da palavra emuná, que é fé no hebraico, que significa nisto eu me agarro, nisto eu estou firmado, né? E Paulo diz que agora nós estamos firmes nesta graça. Aqui a gente tem uma palavra que denota uma coisa que nós fazemos, no caso de nós nos agarrarmos, a fé, né? A firmeza naquilo que a gente acredita, mas por causa dessa firmeza naquilo que a gente acredita, Deus finca ou fixa ou estaca a pessoa ou o crente na graça. Tá certo? Não sei se vocês conseguiram entender aqui o sentido da palavra, né? A palavra istemi significa estacar. É como se imagina que Deus tem sei lá, uma plataformazinha, alguma coisa, tipo um terreninho, e ele pega o crente e vai lá e crava o crente nesse terreninho. Esse terreninho aqui se chama graça. Aí ele vai lá e crava esse crente no terreninho. E dá uma prensada assim, ó. Dá uma apertada. Nós agora estamos firmes nesta graça. Por que eu estou falando isso? Daqui a pouco vocês vão ver o porquê dessa prensadinha, tá? Ai, peraí, eu preciso mudar aqui. Continuando. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ele está continuando o mesmo versículo aqui, ó. Pela fé temos acesso a esta graça, na qual agora estamos firmes. E também nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Gloriamos aqui, a palavra
Essa palavrinha que está no slide aí, tá? Kauchaomai. Que significa alegrar-se. Alegrar-se. Essa palavra, ela é semelhante ao termo que se refere a jactanciar-se, a vanglória, tá? Também lembra muito isso. Por que Paulo usa essa palavra? Ele está dizendo para nós os motivos pelos quais nós realmente podemos nos alegrar. Porque lá no capítulo 3, verso 27, ele fala assim, ó, onde está então o motivo de vanglória? Ele vem mostrando o tempo todo que nós somos pecadores, destituídos da glória de Deus, não há nada que a gente faça que nos reconcilie com Deus, nos coloque numa posição de dignidade. Aí ele vem e diz que agora surgiu uma justiça que é pela fé por meio de Cristo e do sacrifício que ele fez. E ele, quando conclui esse raciocínio, ele diz, onde está então o motivo de vanglória? Em que vocês agora vão se alegrar? E ele fala que se o motivo de vanglória é quando se refere a si mesmo, né? Então toda a glória que se refere a si mesmo deve ser excluída. Aí ele começa o capítulo 4 falando que Abraão, por exemplo, o pai da nação judaica e o pai da fé, ele poderia ter motivo de se gloriar, mas não diante de Deus. Por quê? Porque ele não foi justificado pelas obras dele, foi justificado pela fé que ele teve na promessa. Agora, no capítulo 5, ele dá um motivo para a gente se gloriar. Em Deus, na esperança da glória de Deus. Ou seja, a nossa alegria não está baseada naquilo que nós fazemos, mas naquilo que Deus faz e naquilo que Deus fará. Por isso que ele fala esperança. Aí, a palavra esperança, ela sempre tem uma conotação voltada para aquilo que vai acontecer no futuro, né? Então, a gente se gloria naquilo que Deus fez, ou seja, justificação pela fé em Cristo, e naquilo que Deus fará, a esperança da glória de Deus. A palavra glória aqui, a glória de Deus, é a palavra doxa, que significa glória e esplendor, mas também significa opinião, julgamento e ponto de vista. Tá? 1 João 4, 16 a 19 diz o seguinte, deixa eu ver aqui o que é. Peraí, deixa eu me... 1 João é para... Tá. 1 João, aqui é a epístola, tá? Não é o evangelho. Só um minutinho, deixa eu ver aqui, ler esse trechinho aqui. 4, 16 a 19. Como é difícil achar os versículos aqui. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Por que eu coloquei esse verso aqui? Porque aqui Paulo está falando de uma esperança na glória de Deus, uma esperança relacionada ao futuro, tá? E glória de Deus, apesar de significar assim esplendor e essa característica de luz, também significa opinião, julgamento e ponto de vista. E isso pode nos direcionar ao juízo de Deus, ao juízo futuro de Deus. E como assim nós podemos nos gloriar na esperança dessa opinião ou desse julgamento de Deus? Aí eu trouxe esse versículo para poder iluminar esse texto, esse ponto de vista. O amor de Deus elimina o medo. Porque quando nós não somos justificados através do sacrifício de Cristo, e portanto nós não somos reconciliados com Deus, o que resta para nós é uma opinião de Deus, no caso a glória de Deus, contrária à nossa. Por quê? Porque nós estamos, nessa condição, nós estamos destituídos da glória de Deus. Quando nós somos justificados em Cristo Jesus, através da fé, nós somos reconciliados com Deus e agora podemos nos gloriar na esperança da glória de Deus. Por quê? Porque a opinião dele, o ponto de vista dele agora mudou. Agora ele não nos vê como nos via antes da reconciliação. Agora ele nos vê de outra forma. Por isso a gente pode se alegrar nessa esperança, né? Porque agora a gente tem, aqui como João diz, né? Deus é amor, todo aquele que permanece no amor
permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós para que no dia do juízo tenhamos ou mantenhamos a confiança, porque neste mundo somos como ele. Se o amor de Deus nos envolveu a ponto de nos reconciliar com ele mesmo, nós não precisamos temer o juízo. Por quê? Porque todo aquele juízo que deveria ser dispensado ou derramado sobre nós já foi derramado em Cristo. Nesse sentido, o nosso medo natural agora é convertido numa esperança, numa alegria de uma esperança, de uma opinião favorável de Deus. Isso é um motivo de grande alegria. Nós nos gloriamos nos alegramos na esperança da glória de Deus. A esperança da glória de Deus, lembrando, né, Paulo fala lá no capítulo 1 de Romanos, que as pessoas não glorificaram a Deus como Deus, desrespeitaram a Deus. No capítulo 3, todos estamos destituídos da glória de Deus. E agora o jogo muda por causa de Cristo e agora a gente pode se gloriar na esperança da glória de Deus. A palavra esperança, gente, aqui é elpis. Elpis significa expectativa convicta, antecipada. Espera aí que a garganta agora roçou aqui. Expectativa é uma forma de esperar alguma coisa. Você fica na expectativa de alguma coisa, né? Alguma coisa vai acontecer e você está esperando isso. Convicta, certeza, ela não abala. É uma expectativa de algo que realmente vai acontecer. Não é que talvez aconteça. A palavra esperança no português tem um problema que denota, tipo assim, eu tenho esperança que vai acontecer, mas na verdade você não tem certeza que vai acontecer. Você espera que aconteça, quer que aconteça, inclusive, mas não tem certeza que vai acontecer. Na Escritura não é esse o significado. A palavra elpis significa uma expectativa convicta. Convicta. Certeza, aquilo ali vai acontecer sem dúvida. Pode falar, Iago. Não, só é uma questão relacionada a isso da esperança, né? Que existe aquele ditado que a esperança é o que morre, mas na Bíblia a esperança nunca morre. Não morre. Porque quem tem certeza que vai acontecer. Exatamente. A esperança não morre. Esse ditado precisa ser... Bom, dentro do mundo faz sentido, né? Dentro do mundo faz sentido porque eles não têm. Mas... É outra perspectiva. Exatamente. Mas nessa perspectiva, que é a perspectiva verdadeira, a esperança não morre. E daqui a pouco a gente vai ver isso, Paulo falando que a esperança não decepciona, né? Que é, inclusive, o título dessa aula de hoje. Então, dentro das Escrituras, a palavra esperança, ela é uma expectativa convicta. Isso é certeza, vai acontecer. Resta-nos esperar. Por que que é assim? Por que que eu devo acreditar piamente nisso, que isso realmente vai acontecer? Primeiro, porque é a Bíblia que informa o que vai acontecer. E a Bíblia é a palavra de Deus. E Deus é inerrante e conhece o futuro, porque Ele determinou o futuro, Ele escreveu a história. Então, se Ele conhece a história, porque Ele escreveu e informa através da Escritura o que vai acontecer, resta-nos então acreditar e esperar com convicção. As promessas de Deus não são coisas, tipo assim, coisas vazias, como se a gente não, que a gente pode esperar, mas talvez aconteça comigo, não sei. Não, são spoilers do futuro. Deus não muda, exatamente. Deus não muda aqui, que Iago mandou, sumiu. Isso, Ele não muda. E se Ele não muda, a gente não precisa se preocupar, porque a palavra dele também não vai mudar. Então a gente tem segurança e convicção da glorificação futura por já ter sido reconciliado com Deus. Isso é um motivo de grande esperança, grande esperança. Louvado seja Deus por isso. Eu saí da tela sem querer, peraí. Continuando o texto. Não só isso. Paulo já deu um motivo de esperança, de alegria, que é a esperança da glória de Deus. E aí ele continua dizendo que não é só isso que resulta dessa reconciliação. Ele diz que também nos gloriamos ou nos alegramos nas tribulações. Vai entender, Paulo, né? Nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança.
Gente, a Bíblia, ela caminha contrário ao que o mundo prega. Porque e também que os falsos evangelhos pregam, né? Falsos evangelhos e filosofias mentirosas pregam a alegria circunstancial que depende de um momento bom na sua vida. Sem esse momento bom, ou sem alguma coisa boa acontecendo, automaticamente a sua alegria é convertida em tristeza, em desespero, em desesperança. A palavra de Deus, ela traz uma realidade completamente oposta a essa realidade que o mundo prega. Existe alegria eficaz e verdadeira nas tribulações, nos momentos de sofrimento. E isso também é maravilhoso. Por isso que Paulo acrescenta, a gente não só se alegra na esperança do futuro, da glória de Deus, da glorificação de Deus, mas também nos gloriamos agora, no presente, aqui. A nossa vida, ela vai ser permeada ou preenchida com uma alegria verdadeira, independente do momento. Inclusive e principalmente nas tribulações. Por quê? Porque a tribulação produz perseverança. A palavra tribulações aqui, essa palavra estranha aí, tílipsis, eu não sei como se pronuncia, significa o ato de prensar, pressão. Imagine, por isso que eu falei sobre a estaca sendo pressionada no chão, né? Agora estamos, a graça na qual estamos firmes. Então, nesta graça, nessa reconciliação, nessa justificação que produz uma alegria indizível, ela acontece inclusive por meio dessa prensa, dessa firmeza. Enquanto Deus nos firma na graça, coisas, entre aspas, negativas podem acontecer com a gente. E isso não é nada menos do que Deus nos firmando cada vez mais nessa graça. Na graça de ter sido justificado e reconciliado com Deus. Ele utiliza a tribulação, as provações, o sofrimento, para que nós possamos, aí aqui diz o que é, produzir perseverança. Deus usa a tribulação para que em nós seja produzido perseverança. E o que é perseverança? Constância, persistência, firmeza, ou seja, através dessa pressão, desse prensar de Deus, né, da tribulação, Deus produz em nós firmeza, fixação, segurança nessa graça. Então Deus produz em nós perseverança, o ato da constância, da persistência, de não se desviar dos propósitos, da lealdade. É interessante, né, curioso achar que a tribulação é quem vai produzir em nós a firmeza, quando na verdade o mais natural seria imaginar que qualquer tipo de sofrimento vai nos fazer correr dessa realidade. Ao contrário, o crente, aquela pessoa em cujo coração Deus gravou a lei, a sua vontade, e transformou a sua vida e reconciliou-se com Ele através de Cristo, as tribulações vão produzir um efeito completamente contrário ao que é natural se pensar. Quanto mais prensado for, mais desejo de permanecer firme vai surgir. E qual o propósito da perseverança? Produzir um caráter aprovado. Caráter aprovado, ou seja, através do sofrimento e da persistência na fé, em nós é gerado um caráter aprovado. Deus cria na gente um caráter aprovado através da tribulação e através da perseverança. O caráter aprovado aqui, a palavra docme, significa teste, experiência, crescimento. Ou seja, enquanto Deus está nos estacando na sua graça, através das tribulações e dos sofrimentos e da persistência que isso gera, automaticamente a gente está crescendo diante de Deus, crescendo em espiritualidade, crescendo em conhecimento de Deus, em relacionamento, intimidade. Todas essas coisas vão nos colocar diante do trono da graça de Deus em humildade, em busca por forças, por companhia, por desejo de permanecer diante de Deus. E isso produz experiência. O caráter aprovado aqui é experiência.
Não experiência no sentido de você estar experimentando alguma coisa, mas no sentido de você ser experimentado. Alguém que tem experiência no sentido de ser idôneo, de ser aprovado. Eu não queria que vocês entendessem experiência como aquilo que a gente sente, mas experiência no sentido de aquilo que a gente aprende. Né? A gente aprende com os nossos sofrimentos e aí por causa disso a gente cresce diante de Deus, cresce... Acho que é amadurecimento. Oi? Eu acho que chega mais perto de amadurecimento. Pronto, perfeita. Experiência enquanto amadurecimento, exatamente isso. Boa. A palavra, assim, perfeita seria essa mesmo. Caráter aprovado, amadurecimento. A gente viu também em Efésios que Paulo fala sobre a gente não ser menino. Em Coríntios ele fala a gente tem que deixar com as coisas de menino. E para que isso aconteça, a gente precisa ser experimentado, precisa ser testado. E sendo testado, através das tribulações, dos sofrimentos, a gente vai crescendo e amadurecendo diante de Deus. E para que Deus faz isso? Qual é o propósito do caráter aprovado? Produzir a esperança. Então a esperança é fruto da alegria da reconciliação e da alegria das tribulações. Né? A gente tem esperança da glória de Deus. Tá travando, gente? Não, né? Não, tá normal. Tá, né? É que a imagem trava e às vezes eu achando que tá tudo travado. A gente tem a alegria da esperança da glória de Deus e agora tem uma esperança que também é fruto da alegria nas provações, que gera a perseverança, que gera o caráter aprovado e aí que redunda em esperança. O caráter aprovado produz esperança. Então, o que a gente entende é que Deus está comprometido em desenvolver os seus. E muito provavelmente e muito frequentemente ele vai utilizar e utiliza o sofrimento para que essas coisas sejam produzidas. Se a gente for lá em Tiago, na carta de Tiago, capítulo 1, verso 3, ele já começa a carta dizendo o seguinte, verso 2, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz esperança, aliás, produz perseverança, e a perseverança deve ter a ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, Paulo está dizendo o seguinte, que a nossa alegria deve existir independente das circunstâncias. Aqui é interessante a gente lembrar, gente, a gente vai passar por tribulações. Todo mundo passa por tribulações. Quer seja crente, quer seja ímpio, passa por tribulações. Só que as tribulações para o crente têm efeitos diferentes. Né? Não quer dizer que os sofrimentos das outras pessoas que não são crentes não gerem de alguma forma uma experiência ou um aprendizado. Mas na vida do cristão existe um elemento adicional, uma alegria independente das circunstâncias. A nossa alegria não é uma coisa, não é um momento. A nossa alegria é uma pessoa. É Jesus Cristo que nos proporcionou, através do seu sacrifício, justiça e reconciliação. E isso é a nossa alegria. Independente de qualquer coisa. Deve ser assim. E aí, por isso eu comentei, né, que na época uma das maiores provações que eu já passei na minha vida, em 2020, foi nesse momento de grande tribulação que Deus quis utilizar esse texto, né, mais especificamente o versículo 10, mas está dentro desse contexto aqui, para me fazer entender que tudo que eu estava passando era Deus construindo na minha vida, na minha história, uma reconciliação com Ele, através de Jesus Cristo, e um crescimento através da aprovação. Né? Um amadurecimento através da aprovação. E isso mudou a minha vida de uma maneira extraordinária. Mas vamos lá, continuar. Isso não quer dizer, gente, que a gente não pode ficar triste, tá? Em alguns momentos, a tribulação ela vai gerar tristeza, mas é uma tristeza, primeiro,
que ela não é uma amargura, né? Ela não vai redundar em murmurações, e ela sim é circunstancial. A alegria não é circunstancial, ela é completa e plena. Você é feliz em Jesus. Isso não quer dizer que você não possa estar triste em alguns momentos, tá? Em algum momento pode ser que, por exemplo, algum parente seu morre, né? Ninguém vai ficar bolando de rir com um ente querido falecido, né? Há momentos de tristeza, mas a tristeza é que é circunstancial. A alegria não, ela é perene, ela perdura independente dessas situações. Versículo 5. Paulo fala no versículo 4, né, que o caráter aprovado produz a esperança. E a esperança não nos decepciona. A palavra decepcionar aí é no sentido de confundir, ou de envergonhar, ou de iludir. Né? A esperança que é produzida através da tribulação, ela não decepciona. Ela não ilude. E isso é importante a gente guardar. Porque, como eu tinha falado, se a nossa esperança está firmada naquilo que Deus prometeu, porque Ele conhece o futuro e sabe o que vai acontecer, até porque foi Ele que escreveu, tudo o que nós esperamos pode ser tido por nós como certeza. Vai acontecer, a gente só precisa esperar. Por quê? Porque essa esperança não ilude, não confunde. E por que não confunde? Por que a gente pode acreditar que essa esperança da glória de Deus, essa esperança, essa alegria nas tribulações que gera, né, através de um processo, a esperança, por que ela não decepciona? Paulo diz, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Primeiro, Deus derramou seu amor. Isso aqui é interessante, é importante a gente frisar. Quem derramou foi Deus, não foi a gente que foi lá, pegou o vaso e tomou o banho, não. Foi Ele que pegou o vaso, né? Vamos supor, imagina que o amor de Deus está dentro de um vaso, Ele vai lá e derrama. Foi Ele quem fez isso. E Ele fez isso com o seu amor, o amor dele. Né? Não é o nosso amor, não é em resposta ao nosso amor, porque a gente não tinha. Foi Ele mesmo que pegou o seu amor e derramou em nossos corações através do seu Espírito. A gente viu em Efésios que o Espírito é a garantia da nossa herança, e essa esperança e esse amor também são frutos do Espírito. Uma vez que a gente crê no Evangelho e é selado com o Espírito Santo, automaticamente o amor de Deus, Ele mesmo derrama o seu amor sobre nós e produz em nós essa esperança. Por isso que essa esperança não decepciona. A esperança é segura porque é fruto de ações de Deus. E essas ações de Deus firmam o crente na graça e derramam o seu amor sobre os crentes. A esperança é segura porque Deus é quem faz, Deus é quem promove as ações, não somos nós. E essas ações, elas fincam o crente na graça e ainda derramam o seu amor, o amor de Deus sobre os crentes. Continuando o raciocínio aqui, a esperança, Paulo vai dizer os motivos pelos quais a esperança pode ser convicta, tá? Por que ela não decepciona? Deus derramou seu amor sobre nós. Né? Se fosse depender de nós, já era. E Paulo está querendo dizer assim, gente, preste atenção, vocês podem ter a esperança convicta, vocês podem confiar na esperança da glória de Deus e na esperança produzida pelas aflições. Por quê? Porque ela não decepciona. E ela não decepciona porque foi Deus quem derramou o seu amor em nossos corações pelo seu Espírito. E aí ele vai trazer vários argumentos, ou talvez um único argumento repetido várias vezes, 3 vezes, se eu não me engano, para dizer que quem fez foi Deus quando nós não merecíamos. E se Ele fez quando nós não merecíamos, ou seja, quando nós não éramos reconciliados com Ele, não há motivos para que Ele mude o que Ele diz que faria. Se Ele diz que quem quer em Jesus vai ser salvo, a gente pode ter essa esperança convicta, porque se Ele fez isso quando nós não merecíamos, por que agora que nós
fomos reconciliados, não que nós merecemos, mas que nós fomos reconciliados, por que ele vai mudar a opinião? Porque, tipo assim, ele vai acordar de manhã um dia chateado e dizer, não quero mais saber de vocês. Não é assim que funciona. Então, Paulo vai trazer esses argumentos. Primeiro argumento, ele diz o seguinte, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Então ele está dizendo assim, olha, quando nós éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Ele está dando duas características nossas, tá? Fracos e ímpios. E foi nessa época que Cristo morreu por nós. Não foi quando a gente já era reconciliado, nem quando a gente era bonzinho, entre aspas. Foi quando a gente era fraco e ímpio. E aí ele fala, gente, dificilmente haverá alguém que morra por um justo. É difícil entender essa frase de Paulo, tá? Mas eu dando uma olhadinha aqui nos comentários, é muito provável que ele esteja se referindo a alguém que, esse justo aqui, é alguém que cumpre a lei. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, porque por um justo talvez nem seja necessário alguém morrer. Um justo aqui é alguém que cumpre a lei. Então, se houver algum justo, não precisa que ninguém morra por ele. Então, dificilmente haverá alguém que morra por ele, porque não tem necessidade. Agora, pelo homem bom, aqui ele já muda um pouco a categoria, né? O homem bom talvez seja alguém que seja bom para alguém. É bom para mim. Talvez eu morra por alguém que foi bom comigo. Então, pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas, não foi por um justo, nem foi por um homem bom que Cristo morreu. Deus demonstra o seu amor por nós pelo fato de que Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Nem justo e nem bom. Por um justo, não precisava. Por um bom, talvez alguém morra. Mas por um pecador, naturalmente falando, é a coisa mais insana. Por um ímpio, por um inimigo, a gente vai ver no versículo 10 que ele usa a palavra inimigo, é que ele está classificando com 4 palavras diferentes. A palavra ímpio, que significa irreverente, a pessoa que não tem temor a Deus, no caso não reverencia Deus, não trata Deus com respeito. 2, fracos, né, no sentido de quando éramos frágeis, a palavra fraco significa frágil, delicado, então quando nós éramos sem forças, sem poder. 3, pecadores, pessoas dedicadas ao pecado, à maldade, ao mal. E no versículo 10 ele usa a palavra inimigos. Então, Paulo, que detesta ou se opõe ao outro, né? Então, morrer por um justo, talvez não seja necessário. Por alguém bom, talvez alguém morra. Mas por inimigos, eu nunca ouvi falar. Alguém que está numa guerra, ou que, não vou dizer que está numa guerra, mas alguém que tem uma rincha com outra pessoa, que quer o mal daquela pessoa, que se pudesse matava aquela pessoa, e aí num dado momento, numa troca de tiros, aquela pessoa que é meu inimigo, vendo que aquela pessoa está correndo risco de vida, eu vou lá e tomo a frente da bala por ela, sendo que eu queria que ela morresse. Então, isso não faz o menor sentido. Vocês estão entendendo ou está confuso? Perfeitamente. Deu para pegar, né? Pensando no contexto da gente assim, é como para nós, né? A gente só faz qualquer favor para alguém se a gente achar que aquela pessoa tem merecimento. Mas aí, se a gente voltar e olhar para a gente, a partir do momento que houve o pecado original, ninguém tem merecimento, então ninguém merecia esse favor. Exatamente. Então, se a gente parar para refletir no que a gente faria, a gente não faria nada disso. Naturalmente falando, não tem lógica nenhuma alguém morrer por um inimigo, morrer por uma pessoa que faz completamente o contrário do que eu queria. Então eu jamais morreria por essa pessoa, né? A gente só busca fazer um favor se tiver uma retribuição, pelo menos uma possibilidade de retribuição futura, ou por um pagamento também, né? Enfim, por inimigo ninguém morre. Mas aí Paulo diz, mas Deus demonstra o seu amor justamente pelo fato de Cristo ter morrido em nosso favor quando nós éramos ainda pecadores. No momento da nossa vida em que nós não merecíamos esse favor, foi exatamente nesse momento que Deus quis fazer esse favor. Quando éramos inimigos. Tanto que ele aqui no versículo 10, ele vai falar exatamente isso. Foi esse versículo que... Aqui é o 9 ainda, né? Vamos para o 9. Como agora fomos justificados por seu sangue,
muito mais seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Ora, vamos voltar aqui para os versículos anteriores. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. 9. Como agora fomos justificados, ou seja, nós não somos mais classificados por Deus como pecadores, não que nós não pequemos, mas porque Cristo pagou o nosso pecado. Então, como agora nós não somos mais classificados como pecadores, mas fomos justificados por meio do seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Ou seja, a nossa esperança não vai nos decepcionar, porque aquilo que era mais difícil Deus fazer, ele já fez. Agora é só correr para o abraço. Agora é só glorificar, é só se alegrar. Por quê? Porque aquilo que precisava ser feito já foi feito. Então, não tem motivo para não acontecer o que ele prometeu, que é a salvação. Se nós já fomos justificados pelo seu sangue e fomos limpos do nosso pecado, então, muito mais agora seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Não tem motivo para não sermos salvos. Nessa toada, Paulo, continuando esse texto que a gente está, o versículo do capítulo 5 até o 8, ele vai falar só sobre esse assunto. A gente vai ver várias vezes sobre isso. E lá no capítulo 8, ele escreve um texto que é super conhecido, que infelizmente as pessoas usam esse texto para pregar mentiras, dizendo que vai dar tudo certo na vida das pessoas, quando Paulo está dizendo exatamente isso aqui que a gente está vendo. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Aqui ele não está falando que a gente não vai passar por provações, ou que porque a gente passe por provações, tudo isso vai culminar numa coisa boa, no sentido da minha vida dar certo. Não. Pode ser que a minha vida dê toda errada, e isso é Deus fazendo com que todas as coisas concorram para o meu bem, porque Ele me ama. E qual é esse bem? O bem daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Esse é o bem. Qual é o propósito? Salvar. Então, pode ser que seja por uns caminhos que sejam mais confortáveis, ou não. Independente da qualidade do caminho entre ser confortável ou não, todas essas coisas vão concorrer para o bem daqueles que foram chamados de acordo com o propósito de Deus. Qual é o propósito? Salvar. Aí ele fala, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele, o Filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, e no caso chamou de acordo com o seu propósito, como está lá no versículo 28, também justificou. Opa! Então, quem foi justificado, já aconteceu tudo isso. Já foi predestinado para ser conforme a imagem do seu Filho, e já foi chamado, e já foi justificado. Se foi justificado, muito mais ainda seremos salvos. É o que Paulo está dizendo no capítulo 5. Se já foi justificado, se já aconteceu essa predestinação. Isso aqui quem está dizendo não é Augusto Nicodemos, não é Hernandes Dias Lopes, não é Calvino, é Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Se já foi predestinado para ser conforme a imagem de Cristo, e já foi chamado, também foi justificado. Se foi justificado, muito mais será salvo da ira de Deus por meio dele. É um processo contínuo, sem interrupção. Por quê? Porque para que isso pudesse ser interrompido, teria que ser com as nossas ações. E nós é que vamos interromper, nós é que poderíamos interromper isso, se fosse com as nossas ações. Mas como são ações de Deus, está dizendo alguma coisa que a gente fez? Peraí, Deus age, quem é que age? Aqui tem que dizer que Deus age. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, ou seja, quem conheceu foi Deus, predestinou, quem predestinou foi Deus, para ser conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E quem predestinou, também chamou. Quem chamou? Deus. Aos que chamou, justificou. Quem justificou? Deus. O que foi que eu fiz? O que foi que você fez? Nada. A única coisa que você fez foi pecar. E mesmo assim, ele quis fazer essas coisas. Por que então que a minha esperança pode ser interrompida? Se tudo foi ele que fez, será que ele começa uma obra e não termina?
A gente vai ver daqui a pouco no versículo que não, que quando ele começa, ele termina, porque quando a vontade dele é perfeita, se ele começou a boa obra, ele mesmo concluirá a boa obra. E a boa obra está aqui no final, ó. Aos que justificou, que é esse quarto passo, também glorificou. E aqui Paulo fala no passado a palavra glorificou. Na verdade, a gente não foi glorificado ainda, porque a glorificação é a ressurreição ou a transformação no corpo incorruptível. Mas Paulo tem tanta convicção de que isso é verdade, que vai acontecer, que ele já coloca no passado. Ele já glorificou. Pode correr para o abraço, não precisa ter medo disso. A esperança não decepciona. Então, o que nós diremos diante disso tudo que Deus fez? O que nós podemos dizer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso aqui não é dizendo, fulano vai ser contra mim, ele vai brigar comigo, nós vamos ter discussões. Não, meu Deus do céu. O que Paulo está dizendo assim, gente, se Deus fez todas essas coisas, mesmo quando você era pecador, ele fez todas essas coisas para te salvar, porque era o propósito dele. Se ele é por nós, se ele está a nosso favor, quem poderia ser contra nós? E aí Paulo começa aquele texto lindo, que começa no versículo 31, né? Nesse versículo 31, que nem altura, nem profundidade, nem principados, nem potestades, nem ninguém, nem nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse texto é super conhecido e as pessoas não conseguem compreender que Paulo está falando sobre salvação, sobre o processo que Deus inicia na vida do pecador através do sacrifício de Cristo, que culmina em salvação. Ele não começa uma coisa e nos deixa à mercê de nós mesmos para que nós terminemos o processo. Ele não é burro. Ele sabe que nós não vamos conseguir terminar o processo. Ele sabe que se depender da gente, nós vamos interromper o processo. Nossa missão vai fracassar automaticamente. Como ele sabe disso, ele começa, ele desenvolve e ele conclui. É tudo ele quem faz. Tudo é ele quem faz. Então, por isso que a nossa esperança pode não decepciona, pode ser convicta, pode ser certeza. Muitas pessoas acabam por dizer que é salvo é muita arrogância, não podemos ter certeza da nossa salvação. Gente, não é isso que Paulo parece estar ensinando. Paulo, primeiro, não é motivo de vanglória, tá? A gente não pode chegar para ninguém e ficar dizendo assim, sou salvo, e se gabando disso. Não. Se a gente entende que o processo foi Deus que começou e é Ele que vai fazer, e nós não fazemos nada, a gente não tem que ficar se gabando para os outros. Pelo contrário, gera em nós uma humildade tamanha e um senso de dependência tão forte que, ao invés de nós nos vangloriarmos em cima das outras pessoas, nós vamos nos rebaixar e dizer assim, meu Deus, tudo o que acontece comigo em relação à salvação é obra e graça tua. Eu não mereço. É esse sentimento que gera em nós. O sentimento não de arrogância, mas de dependência, o sentimento de humildade. Né? Uma disposição humilde de entender que o único papel que a gente fez até então foi o de ser inimigo, o de ser pecador, o de ser aquele que é contrário à vontade de Deus. Todo o restante do processo, desde pensar, né, de Deus nos pensar no time adversário, porque nós éramos do time inimigo dele, né? Imagina numa guerra, nós não éramos do time de Deus, nós éramos do time do diabo mesmo. Nós éramos os orcs do Senhor dos Anéis, aqueles bichos horrorosos, que faziam a vontade do mal. Por mais pesado que isso pareça, aqueles éramos nós. E Deus olha para aquela coisa horrorosa e pinça aquela coisa horrorosa e diz, não, eu quero para mim. E eu vou transformar, e eu vou tirar essa característica de pecado e de maldade, de feiura, e vou trazer para um contexto de santidade, de reconciliação comigo. E vou vestir de vestes brancas. E vou fazer toda a transformação necessária. Né? Então, é ação pura e exclusiva de Deus. Nosso papel, até então, era fazer o contrário.
Agora, por quê? Se ele teve todo esse trabalho, né, mandar seu filho, o seu filho vem como criança, é escarnecido, é rejeitado, é maltratado, é crucificado, tem todo um processo gigantesco para poder ele conseguir e ele poder salvar um pecador. Aí na hora que ele salva o pecador, fala, não, agora está na tua mão. Pode, vê se tu consegue. Não faz sentido. Aí essa esperança poderia decepcionar. Mas a esperança do evangelho não decepciona. Por quê? Porque foi Deus que derramou o seu amor nos nossos corações através do seu Espírito. E ele mesmo começou e vai concluir o processo da salvação. Aí Paulo repete o argumento no versículo 10. Se quando éramos inimigos, e aqui ele tinha usado a palavra fracos, ímpios e pecadores. Agora ele está usando a palavra inimigo. Vai só piorando a situação. Cada vez mais vai piorando. Fraco é uma coisa, ímpio já é pior do que fraco. Pecador é pior do que ímpio. Inimigo, meu Deus do céu, parece que junta tudo num balaio só. E piora a situação de um jeito. E ele fala, quando nós éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho. Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, ou seja, quanto mais agora que nós não somos mais inimigos, seremos salvos pela sua vida. Foi esse versículo aqui que mudou a minha vida, gente. Meu Deus do céu, quando eu entendi isso aqui, meu Deus, 300 mil toneladas saiu das minhas costas. Por quê? Porque eu achava que eu tinha que carregar o fardo da minha salvação. Porque a minha esperança na salvação dependia de mim. Quando eu vi isso, eu disse, não depende de mim, meu Deus, que maravilha. Eu caí de joelho no chão e disse, meu Deus, obrigado. E, claro, né, morri de chorar naquele dia. Aqui Paulo fala que nós éramos inimigos de Deus, né? Lá no Salmo 68, verso 21, o salmista está escrevendo sobre, enfim, alguns assuntos e fala o seguinte, certamente Deus esmagará a cabeça de seus inimigos, o crânio cabeludo dos que persistem em seus pecados. Quando eu li esse texto a primeira vez, de Salmos, eu fiquei muito impactado, porque assim, até então, na minha mente, aqueles inimigos cujas cabeças Deus esmagaria debaixo dos seus pés, seria Satanás e os seus anjos caídos, né, os seus demônios. Seriam esses inimigos que seriam esmagados debaixo dos pés de Cristo, por Deus. Quando eu olhei para esses salmos, e lembrem, esse versículo 10 aqui de Romanos 5 já estava cravado na minha mente, porque foi através dele que Deus me converteu. Então eu sempre pensando, eu era inimigo de Deus, eu era inimigo de Deus. Só que quando eu li Salmo 68, 21, parece que o conceito de inimigo ampliou e ficou muito mais tenebroso. Por quê? Porque em alguns momentos do Novo Testamento diz realmente que os inimigos de Cristo serão esmagados debaixo dos seus pés. E aí constitui-se também Satanás e seus demônios. Mas nesse salmo inclui mais um grupo. As pessoas. Aquelas pessoas que permanecerem, que persistirem em seus pecados. Aquelas pessoas que não se arrependerem. Aquelas pessoas que não crerem em Jesus como seu Salvador, para que delas sejam tiradas essa característica ou essa condição. Então, imagine que no mesmo patamar, no mesmo plano estará sendo esmagado debaixo dos pés de Cristo, Satanás, seus anjos e todos os pecadores. Todos os pecadores. Era debaixo desses pés santos que nós deveríamos estar. Aquele era o nosso lugar devido, por causa que nós éramos os pecadores. Então foi dessa condição que Deus nos tirou. Foi dessa situação deplorável e desesperadora que Deus nos tirou. De um esmagamento divino. Né? Dos pés de Deus, por assim dizer, esmagando a nossa cabeça, o nosso crânio cabeludo. Né? Por quê? Porque nós éramos esses pecadores que insistiam em seus pecados. E foi nessa condição, antes de que seu pé baixasse para nos esmagar, a sua misericórdia nos alcançou. A sua misericórdia nos alcançou. E quando isso aconteceu, ele nos tirou de debaixo dos seus pés e nos colocou como seu corpo. Agora, na igreja. Gente, a nossa esperança não decepciona. Não decepciona, não é porque nós somos bons e vamos fazer as coisas certinho do jeito que tem que ser.
mas não decepciona porque Deus quis fazer assim, foi a vontade dele, querendo ele operar, quem impedirá? Ninguém impedirá. Se ele quer tirar um crânio cabeludo de um pecador de debaixo dos seus pés, ninguém impede. Pode ser o pior de todos, meu Deus do céu. Quem é bom debaixo dos pés do Senhor? Ninguém. Então ele vai lá e pinça. E quer para ele. E amém, louvado seja Deus. A esperança não decepciona. Isso pode ser tido como convicção. Lá em João, também na primeira epístola de João, né, não no Evangelho, mas na carta de João, ele fala muito sobre o amor. E esses versículos aqui também nos ajudam muito a entender como que funciona a questão do amor de Deus. Lá no capítulo 4, verso 10, João fala o seguinte: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, ninguém pode achar que foi salvo ou que será salvo ou que Deus fez alguma coisa na sua vida porque a pessoa é boazinha aí, porque eu amo a Deus e por causa disso Deus faz alguma coisa. Não, isso não é graça. Graça é o contrário, é quando Deus nos ama. O amor não consiste, isso precisa estar muito bem firmado e memorizado na nossa mente. Claro, memorizado oportunamente, né? Tem que estar muito bem firmado no nosso conceito de amor. O amor não consiste em que nós amemos a Deus, mas em que Ele nos amou. E aí no versículo 19, ele fala assim, João, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ponto. Então, o amor não consiste em que nós amemos a Deus, mas em que Ele nos amou primeiro. E porque Ele nos amou primeiro, aí sim é que nós podemos responder em amor. Esse é o processo. Então, se Ele nos amou primeiro, por que nós desconfiaríamos desse processo de salvação que Ele mesmo é quem faz? Paulo fala lá em Filipenses 1,6: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Paulo estava convencido disso. Ele escreveu isso guiado pelo Espírito Santo. Eu não entendo por que as pessoas não se convencem disso. Por que as pessoas não são convencidas? Elas são crentes, elas creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, mas resistem à ideia da esperança convicta da salvação, da certeza da salvação, que já foi operada em nós por meio da justificação e está sendo operada em nós por meio da santificação e se completará por meio da glorificação. Mas que isso não pode ser interrompido, porque quem começou foi Deus. E por mais que as nossas... Na verdade, Ele começou apesar de nós, continua fazendo apesar de nós e concluirá apesar de nós. Apesar dos nossos pecados, apesar da nossa conduta, apesar de quem nós somos. Porque naturalmente nós não poderíamos fazer nada. Então, eu também estou convencido de que Ele, que começou a boa obra, Ele mesmo concluirá. Por quê? Como eu já falei outras vezes, Ele não tem a síndrome do político, que começa uma obra e deixa pela metade. Né? A gente entende isso meio como uma irresponsabilidade, né? Fala aí, Iago. Nossa, só complementando isso que tu está falando, é muito... que Deus seria esse que mataria seu próprio filho por amor a nós, né? Como você já disse, que Deus amou primeiro. Que Deus seria esse que matou seu filho e entregar a salvação nas nossas mãos para que a gente pudesse permitir. Se coloque no lugar assim, uma analogia. Vamos supor que você tem um filho pequeno e aí você pega, sei lá, enche um prato da comida mais cara que você possa encontrar. E aí você entrega para o seu filho, que mal sabe andar, entrega o prato para ele levar para outro lugar. Quando vai chegar no lugar que ele vai entregar, ele derruba o prato. Como enquanto pai? Como você se sentiria? Eu sou um bobão, porque eu fui entregar isso aqui na mão de uma criança que não sabe nem andar. Deus não é bobão. Deus não é bobão.
bobão a gente é bobão, a gente é a criança que não sabe andar. Exato. Já pensou Deus matar o próprio filho de besta? Porque é isso que o pessoal acha. Exato. Deus matou seu próprio filho, deu ele como sacrifício para nos salvar, para deixar a gente tomar de conta da salvação. Meu Deus não é besta. Não Deus faz... não é besta. Cara, parece que Deus é mais infantil do que nós, né? Fazendo um negócio desse. Não faz sentido isso. Ele é um gênio, a gente não compreende a inteligência dele. Será que ele faz uma besteira dessa, deixar na nossa mão, sabendo que a gente podia depois vai derrubar o prato quando tivesse chegando no final do Por isso, Iago, eu vivi muitos conflitos no passado, porque em algum momento eu acabava fazendo alguma coisa que era tido como errada, né? E às vezes nem era, a Bíblia não falava nada sobre isso, né? Coisas simples, mas que na minha mente era pecado, porque a gente cresceu nesse meio em que coisas que não são pecados são tidas como pecaminosas. E eu ficava pensando, meu Deus, mas como assim eu vou perder minha salvação por causa... Foi tanta... Eu já tinha esse pensamento, tanto sofrimento para eu simplesmente fazer tudo, ser jogado por água abaixo, descer pelo ralo, por causa que eu fiz isso. Porque eu usei um short, porque, sei lá, enfim... Alguma coisa que não poderia, que não deveria. Então, logicamente falando, não faz sentido. E evangelisticamente falando, muito menos. Né? É muito... Não sei, é sem noção demais. Enfim. Se pra gente que é inferior, infinitamente inferior, não faz sentido, imagine pra Deus. Não é? E outra, ele nos conhece... de maneira verdadeira, né? A gente não. As pessoas que acham que pode conseguir angariar a justiça para a salvação, achar que as obras que faz são tão boas a ponto de torná-las dignas, elas acham que Cristo foi só proporcionou, né? Ele só abriu a porta. Você que tem que se esforçar para ir buscar a salvação, né? Mas um pouco de humildade vai fazer você entender, ou as pessoas entenderem, que a coisa não funciona dessa forma. E um pouco de leitura bíblica também, né? Porque não faz sentido, não faz sentido. Deus, com tanto esforço, meu Deus do céu, tanto esforço para perdoar pecados, deixar o prato valioso na mão do menino de 6 meses, que não tem força para segurar um prato desse. Né? Enfim, muito boa analogia, Iago. E então, aqui, para concluir esse slide, né? Paulo fala assim, né? Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, ou seja, através da justificação, ele retoma aqui a ideia da justificação que redunda em reconciliação. Então, por causa disso, seremos salvos por sua vida. Salvo por sua vida aqui remete o que Paulo falou no capítulo 4, aliás, no capítulo 4, verso 25, né? Que esse é o propósito da ressurreição, é justificar e, portanto, reconciliar. É interessante que a questão da nossa esperança, né, que Paulo está tratando da esperança, que a gente não pode perder o fio da meada, né? Os motivos pelos quais a esperança é segura. Aquela esperança da glória de Deus, a esperança do futuro, e a esperança do presente, a esperança que é gerada através das tribulações, da perseverança, do caráter aprovado. E ele, no capítulo 4, falou sobre esperança também. Não sei se vocês lembram. Quando ele fala sobre Abraão, ele diz que Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. Ou seja, a nossa esperança, ela também é eficaz, e é muito mais eficaz, principalmente quando parece que aquilo é impossível acontecer. É por isso que as pessoas não querem acreditar, algumas delas não querem acreditar que a gente pode ter certeza da nossa salvação. Porque acham que nós temos poder de barrar o processo que Deus começou e que Ele vai concluir, acha que a gente pode barrar o processo, pode atrapalhar o processo. Mas outro motivo para que a gente continue mantendo a nossa esperança é que, por mais que pareça impossível, Deus fará possível apesar da nossa condição. Abraão creu em esperança contra toda a esperança. Por quê? Porque se dependesse dele, ele jamais teria outro filho. Ele já tinha 100 anos e Sara tinha 90. Então, contra a esperança, ou seja, contra o que era possível,
Abraão continuou em esperança, crendo. Por quê? Porque ele sabia que, apesar dele, Deus cumpriria a sua promessa. Esse princípio permanece aqui. Paulo continua o texto dele, depois que fala de Abraão, ele já entra nesse assunto da esperança, justamente para que a gente tenha noção disso. Que, apesar da nossa condição de fracos, de pecadores, de inimigos, Deus inicia o processo e ele mesmo completa o processo. E nós, contra toda a esperança, ou seja, contra aquilo que poderia ser possível, mesmo assim nós continuamos em esperança, crendo em esperança que Deus fará por nós, porque ele está a nosso favor, né? Ele é por nós, e ele fará em nós aquilo que é necessário para que nós atinjamos a estatura do varão perfeito, né? O varão perfeito, no caso, é Cristo, né? Para que nós sejamos conforme a imagem de Cristo, né? Nós fomos predestinados para sermos como o seu Filho. Beleza? E aí, para encerrar aqui no último versículo 11, ele fala também outro motivo pelo qual nós também nos alegramos. Ele fala não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, no próprio Deus, né? Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Então, concluindo o raciocínio de Paulo, gloriar-se nas nossas obras, gente, é lorota, é fichinha, não serve para nada. As nossas obras não servem absolutamente para nada. A gente tem motivos de sobra para nos alegrarmos em outras coisas. Em Deus, na esperança da glória de Deus, nas tribulações que promovem perseverança, que promovem caráter aprovado e que produz a esperança. Simples. São esses os nossos motivos de alegria. A gente não deve se alegrar naquilo que a gente faz, mas sim naquilo que Deus fez e no que Deus fará por meio de Cristo. E o efeito da reconciliação, né, que ele fala que nós podemos nos gloriar em Deus por meio de Cristo, lembrando, ele é o canal, mediante quem agora recebemos a reconciliação. Então a reconciliação com Deus, a doutrina da reconciliação, é um motivo muito plausível, né, de alegria constante, de alegria perene, de alegria eterna. Lá em Colossenses 1,13, Paulo fala assim, pois ele nos resgatou do domínio das trevas, né, quando nós éramos pecadores, inimigos, tal. Então ele nos resgatou do domínio das trevas, desse ambiente, né, e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Tudo isso aí é a mesma coisa de reconciliação, tá? Perdão de pecados, reconciliação, redenção, tudo isso aí faz parte do mesmo pacote. São coisas diferentes, com consequências e aplicações diferentes, mas que faz parte do mesmo pacote. Então a reconciliação eleva a nossa condição de inimigos para a condição de filhos. Uma troca de posição completamente, assim, astronomicamente diferente. Em um momento, nós estamos debaixo dos pés do Senhor, prestes a ser esmagados. E em outro momento, por causa de Jesus Cristo, ele nos tira desse império das trevas, nos transporta para o reino do Filho do seu amor e automaticamente nos transforma em filhos, de inimigos para filhos. De inimigos para filhos. E tem um detalhe: é para sempre. Vocês querem ver lá em João? Agora João aqui é o Evangelho, tá? Se vocês quiserem abrir comigo aí, não vai ser bom. Evangelho de João, capítulo 8, versos 13... Nossa, acho que não é 35 não, deve ser menos. Capítulo 8, só pra gente encerrar, tá? Capítulo 8, verso 13. Eu vou ler aqui, mas se vocês estiverem com a Bíblia aí, me acompanhem, tá? Os fariseus lhe disseram: você... É do verso 13 mesmo? Peraí, deixa eu só conferir. Não é do verso 13 não, gente. É do 31, é que eu troquei ali o 13. É 31, é do verso 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Olha só, disse Jesus a quem? Aos judeus crentes, tá? Os judeus que tinham crido em Jesus. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará.
O que está dizendo? Se vocês permanecerem firmes naquilo que eu falo, nas minhas palavras, vocês vão conhecer a verdade. Então, o que é a verdade? As palavras de Jesus. Então, se vocês permanecerem firmes nas minhas palavras, vocês vão conhecer a verdade. Vocês vão ser meus alunos, né, meus discípulos. Vocês vão conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Aí eles, os judeus, responderam o seguinte: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Então Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Olha isso, tá? O escravo, e aqui o escravo do pecado no caso, não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão de fato livres. Enfim, aí ele continua o texto. Então, assim, quando nós somos reconciliados, nós saímos dessa esfera de escravos do pecado, né? A mesma coisa de inimigos, pecadores, enfim, e somos transportados para o reino de Cristo e transformados em filhos. E os filhos pertencem à família forever, para sempre. E esse para sempre que Jesus fala é mais um motivo para que tenhamos certeza de que a nossa esperança não decepciona. Esse é o título da mensagem. A esperança não decepciona. Por quê? Porque foi Ele que nos libertou do império das trevas. Foi Ele que iniciou a boa obra. Foi Ele que nos reconciliou com Ele mesmo, consigo. Portanto, está na alçada dele continuar o processo. No presente e no futuro. No presente, através da santificação. E no futuro, através da glorificação. Ah, mas nós não temos nenhum papel nisso? Claro que temos. Num sentido específico. O de nos dispor a sermos trabalhados. Paulo fala sobre nós precisarmos desenvolver a nossa salvação. Mas, no mesmo momento que ele fala isso, devemos desenvolver a nossa salvação, ele diz, porque Deus promove tanto o querer quanto o executar. Então, quando nós queremos ser santos, ser santificados, é porque foi Ele que promoveu o querer. E quando a santidade é executada, é porque foi Ele que executou. No entanto, Deus acaba por promover a disposição necessária para que a gente se disponha a ser trabalhado na santificação. Temos nossas responsabilidades humanas de acordo com a palavra de Deus. Nós precisamos buscar de Deus crescimento, conhecimento, encher a nossa mente daquilo que é bom. Paulo ensina isso, né? Tudo que for nobre, tudo que for santo, tudo que for perfeito, tudo que for de boa conduta, enfim, tudo isso nós devemos encher a nossa mente. Então temos essas responsabilidades. Não quer dizer que nós conseguimos fazer isso sem a ajuda do Espírito Santo. Então, por que nós precisamos do Espírito Santo? É justamente porque é impossível que nós façamos naturalmente. Enfim, a Bíblia ensina que existe responsabilidade humana, mas ensina que sobre a responsabilidade humana atua o querer de Deus e o executar de Deus. E é por causa disso que a nossa esperança não decepciona. Se dependesse de mim, a minha salvação já teria sido perdida. Porque das vezes que dependia de mim, né, entre aspas, quando eu achava que dependia, eu já tinha perdido inúmeras vezes. Não à toa, eu vivia conflitos constantes, achando que hoje eu estava salvo porque simplesmente eu acordei de uma maneira, né, mais santificada, ou uma disposição mais para a obediência. Em outro dia, eu acordava muito menos disposto à obediência e acabava cometendo alguns atos que não agradavam a Deus e não agradam a Deus. E por causa disso, eu entrava em conflitos, em momentos de grande aflição, porque eu achava que no dia que eu acordava bem ou disposto a obedecer, eu estava salvo. E no dia que eu acordava não disposto à obediência,
eu teria perdido a minha salvação ou perderia a minha salvação. Então ficava nesse conflito, né? Quando estou salvo, quando não estou, quando estou seguro, se eu morrer hoje, como é que vai ser e tal. Quando eu ouvi esse texto e vi que o processo é responsabilidade, Deus tomou para si mesmo a responsabilidade de nos salvar, eu descansei em Deus. Não no sentido de dizer assim, agora se vira, já que é o Senhor que faz, se vira, eu vou viver minha vida. Não. No sentido de dizer assim, meu Deus, como é bom saber que apesar dos meus fracassos, que são constantes, não que nós devamos querer fracassar. Na verdade, o crente não gosta de fracassar, ele odeia isso. Mas vai fracassar independente de odiar ou não. Mas que apesar dos nossos fracassos, Deus não interromperá o processo, porque Ele não muda. Ele começou e Ele terminará. Ele conheceu, Ele predestinou, Ele chamou, Ele justificou. É Ele quem santifica e é Ele quem vai glorificar. Tudo é dele. É por isso que na eternidade, quando nós nos depararmos com Ele na glória, nós poderemos pegar a nossa coroa, né? A nossa coroa que nós receberemos, na verdade, a gente pode entender uma coroa como um sentido meio figurado, né? Como se fosse um galardão. Pegar o nosso galardão e depositar nos pés do Cordeiro, assim como os 24 anciãos fazem lá em Apocalipse 4, depositar as nossas coroas, os nossos galardões, tudo que a gente receber dele, a gente deposita nos pés do Cordeiro, dizendo, foi o Senhor quem fez. Eu não mereço nada. Tudo o que aconteceu comigo foi graça sobre graça. Foi nada foi eu quem fiz, foi o Senhor quem fez. É o Senhor que merece a honra e a glória. Então, os anciãos fazem isso lá em 4 de Apocalipse, né? Eles tiram a coroa da sua cabeça, e a coroa representa ali uma espécie de galardão, e eles pegam a coroa e depositam nos pés do Senhor e dão glória ao Senhor, aquele que é e que era, aquele que fez todas as coisas necessárias para que a nossa salvação fosse promovida. E é nesse sentimento, nessa disposição de dependência e de humildade que a gente encerra esse texto hoje, que para mim é tão valioso, porque longe de qualquer arrogância ou de qualquer vanglória, a certeza da salvação ela é ancorada nas Escrituras, na esperança que a Escritura ensina, de que ela não nos decepciona. Tá bom? Algum comentário, alguma pergunta? Já são quase 11 horas, eu me empolguei. Iago, mais alguma contribuição? Louvado seja Deus. Não, eu estava ali ajudando a Levi entrar no banho. Sem problema. Então tá, gente, eu vou então fazer a oração para a gente encerrar, tá bom? Me acompanha aí. Pai Santo, como é bom, Senhor, podermos nos aproximar do trono da Tua graça e falar contigo com intimidade, com ousadia. Se fôssemos réus, se fôssemos inimigos ainda, nós compareceríamos diante do Teu trono para sermos julgados e punidos e condenados. Mas agora nós podemos, como filhos pequenos, correndo na sala do trono, às vezes até fazendo algumas coisinhas que não deveríamos, gritando, fazendo uma baguncinha, mas podemos correr, Senhor, para o Teu trono onde Tu estás sentado e nos agarrar em Ti e deitarmos no Teu colo e Te abraçarmos, Senhor. Obrigado. Obrigado porque nós não merecíamos isso, mas a Tua graça nos alcançou, Senhor. Nós deveríamos ser punidos, esmagados debaixo dos Teus pés santos, pela Tua ira santa, Senhor.
mas a tua misericórdia interrompeu esse processo e nos transportou para esse reino tão maravilhoso, o reino do Filho do teu amor. Nós não temos palavras para agradecer, Senhor. Nos ajuda a viver em esperança, a esperança convicta de que todo esse processo será concluído no dia do Senhor, na ressurreição dos mortos, na transformação dos corpos. E que, apesar de hoje nós ainda não sermos perfeitos e ainda pecarmos, e isso dói muito, isso é horrível, e nós sabemos que te machuca também, nós ansiamos ardentemente pelo dia em que nós poderemos viver em perfeição diante da tua presença. Não mais em pecado, não mais em deslizes, não mais em desejos ou cobiças, mas sempre e para sempre uma vida de adoração, de louvor, de gratidão e de comunhão contigo. Meu Deus, que esperança maravilhosa está reservada para todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Abre os olhos de todos aqueles que nós conhecemos, daqueles que nós amamos. Abre os olhos, Senhor, para essa esperança daqueles que não te conhecem ainda. E como a nós foi confiado a mensagem da reconciliação, coloca em nossa boca, Senhor, a mensagem dessa reconciliação para nós podermos gritar ao mundo. Porque essa mensagem é maravilhosa demais, Senhor. Nós não podemos guardar e escondê-la, mas devemos publicá-la. Devemos colocar disponível para que as pessoas aprendam, saibam e elas creiam em Cristo Jesus como seu Salvador. Para que através do nosso falar e sendo utilizadas por Ti como instrumentos para abençoar vidas, outras pessoas sejam tiradas de debaixo de Teus pés e colocadas diante do Teu trono e juntos possamos correr na sala do trono e nos abraçar a Ti, Senhor, como filhos amados, por meio de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado porque hoje nós não fazemos mais parte do domínio das trevas, mas agora somos cidadãos do Teu reino. Ensina-nos a cultura do Teu reino, como que as pessoas se comportam no Teu reino, o que é feito no Teu reino. Nos ensina a viver a sociedade do Teu reino, para que nós possamos Te glorificar em nossas vidas. Obrigado. Dá-nos um bom descanso e Te pedimos que em outros momentos prepare para que nós continuemos essas exposições. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Sabemos que já fomos perdoados, justificados em Cristo Jesus. Cremos piamente, Senhor, que essa palavra é verdadeira e que nós já fomos justificados. Então nos santifica e nos glorifica. Assim te pedimos em nome de Jesus Cristo.